Uma vez capacitados pelo Espírito, capacitados para sempre, essa que é a questão aqui hoje, né? Será que a gente pode, já que a gente falou na semana passada, retrasada, quando você ainda estava aqui, sobre essa coisa de, muitas vezes, Deus fazer a gente sentir que fomos capacitados pelo Espírito. Isso não é uma coisa tão comum, corriqueira, não. Ele trabalha mais em silêncio, a gente já descobriu isso no estudo. Mas, quando a gente é capacitado, seja de forma velada ou de forma manifestada, quando a gente é capacitado pelo Espírito, uma vez capacitado para sempre, como é que isso funciona de acordo com o que você leu aí? Bom, Semei, antes de começar a falar a respeito da tua pergunta, eu quero pedir a todos que estão aqui reunidos que orem por uma pessoa que está em extremo sofrimento. Não posso dizer o nome, porque a pessoa não me autorizou, mas quero dar um nome fictício para que vocês possam orar, porque Deus o sabe. Então, ore por Lúcia. E Deus sabe quem é essa Lúcia. Ela está em sofrimento extremo, precisando muito, muito, muito de nossas orações. E eu clamo a vocês que não deixem de orar por ela. A dor emocional é tão forte quanto a dor física. O problema é que a dor física, a gente toma remédio e passa. Mas a dor emocional é muito complicado sarar essa dor. Então, que o Senhor de misericórdia, o Espírito Santo do Deus vivo, sare a dor dessa pessoa que está em sofrimento extremo. Que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa. A Lúcia que vocês estarão orando. Eu agradeço a todos que estiverem empenhados nesse momento por ela. E traremos notícias dela, tá bom? Obrigada, meu amor. Veja só. Você me perguntou se quando a gente é cheio do Espírito, quando a gente se sente empoderado, quando o Espírito toma conta da nossa vida, isso acontece só uma vez. Uma vez capacitados para sempre? Para será? sempre? Não, Semei. Pelo que nós lemos hoje, um texto que você nos enviou, que está no livro Em Chamas para Deus, nós aprendemos que esse processo é um processo contínuo. Quanto mais você experimentar o poder de Deus operando na sua vida e através do seu ministério, tanto mais sentirá a necessidade constante de um novo toque, de um novo avivamento desse Espírito. O Espírito Santo, ele está levando você a essa profunda percepção da necessidade e da alegria em poder de ter acesso a ele, mas ele renova isso constantemente na nossa vida. E é necessário que nós estejamos clamando por isso todos os dias. Por isso que na sala 57 se fala tanto em renovação, para que peçamos todos os dias o Espírito de Deus em nossa vida. Recebemos porções diárias dele. Não é uma vez e é para todos sempre. Como se uma única vez fôssemos cheios do Espírito e ali estava decidido, sacramentado, e estaríamos assim para sempre cheios. A unção se renova diariamente. E eu gosto de comparar a unção
com as misericórdias de Deus. O texto bíblico diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E a amanhecer em cada lugar diferente do mundo, constantemente. E assim é a misericórdia de Deus. E é também esse batismo do Espírito se renova cada dia, cada dia. Ao orarmos, ao estudarmos a palavra, quando ele nos enche e começa a dirigir a nossa vida, ele nos purifica, nos dá poder para sermos vitoriosos em nossa caminhada cristã. E nós sabemos que o serviço de Deus, ele precisa de dinamismo, de força, de coragem, de uma vida cheia do Espírito. E nós precisamos ficar repetidamente cheios, ter novas capacitações, novas unções, novos derramamentos do Espírito Santo de tempos em tempos. Como nós vimos no dia de Pentecostes, em Atos 2, verso 4, quanto mais Deus usava os seus discípulos, tanto mais eles necessitavam e buscavam. Deus usou Pedro e João para curar um coxo de nascença que esmolava todos os dias na porta do templo. E uma enorme multidão se reuniu. E Pedro pregou a ela, e outros 2.000 novos crentes foram acrescentados ao número do que já havia. E nós sabemos que o poder do Espírito é nos dado para isso, para pregarmos a palavra de Deus, para termos poder nas nossas palavras de chegar ao coração do outro e trazer paz, trazer alívio, trazer contentamento. E, acima de tudo, decisão ao lado de Cristo. Reconhecer que Cristo é o nosso Salvador e que nele podemos ter a esperança da salvação. E esse mesmo Cristo foi quem nos enviou o seu Espírito. E o Espírito Santo, quando ele empoderou os líderes cristãos, né, os apóstolos que passaram a orar, eu fico assim muito emocionada, porque o texto do livro nos diz que o lugar onde eles se reuniram, isso está na Bíblia também, tremeu, foi sacudido como um grande terremoto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Muitos deles haviam estado presentes no Pentecoste e todos ficaram também cheios do Espírito naquela ocasião. E graças a Deus, uma vez que a pessoa se rende totalmente à soberania de Cristo mediante o Espírito, ela pode ser reabastecida várias vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Isso me emociona muito. Amém. E eu estava pensando aqui, Veninha, parece uma estratégia divina, né, para ensinar a gente a voltar sempre a Ele, né? Sim. E para trabalhar o nosso ego também, porque às vezes a gente sente o poder de Deus na vida da gente, usando a gente, e a gente não pode levar isso como uma garantia de que isso vai acontecer todas as vezes que a gente abrir a boca, ou todas as vezes que a gente entrar em contato com as pessoas. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, dependa de mim, volta aqui, senão hoje Sim. Você pode ter sido uma bênção, amanhã já não vai conseguir mais ser. É isso, nós precisamos, para ter esse reabastecimento daquilo que a gente falou logo no início, que é clamar pelo batismo diário. A gente tem que estar indo para a fonte. A fonte não seca, Semei. Essa fonte não seca. Essa fonte é o próprio Cristo, através do Espírito. Mas para beber da fonte, eu tenho que ir lá muitas vezes.
Eu tenho que estar lá bebendo da fonte, sendo reabastecida nessa fome que a gente vive nesse mundo. Nós sabemos que o Espírito Santo ungiu a Estevão, ungiu a Ananias, ungiu aos apóstolos, ungiu aos discípulos que saíam pregando a todos os seguidores de Cristo. O Espírito Santo estava com eles. E é espiritualmente natural que o Espírito Santo venha repetidamente sobre o Filho de Deus, porque uma vez que tenham sido inicialmente cheios com a sua presença e poder, sempre terão novas ocasiões de necessidade, de busca, e o Espírito estará disponível. Ele está disponível para nós. O que é isso? Isso é extraordinário. O Espírito Santo disponível para nós, para nos capacitar e nos encher novamente. E Deus se agrada de sermos ungidos, de sermos capacitados para fazer a obra que o seu Espírito realiza através de nós. Então, esse poder para nós não é de uma vez por todas, mas é repetido inúmeras vezes para todos aqueles que querem, que buscam, porque aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Que Deus nos abençoe, nos ajude a sentirmos sede, e sede, e sede, e sede do Espírito, fome da palavra, a fim de que possamos estar cheios e alimentados como alimento de cada dia. Ninguém come uma vez na vida, precisamos comer todos os dias. E assim como a necessidade de pão e água, que seja a necessidade do Espírito em nossos corações. Amém. Glória a Deus. Amém. E aí, Lito, você ficou com a continuação do capítulo. Vamos tentar dissecar ainda mais um pouco esse assunto, porque parece que é de suma importância que a gente entenda essa necessidade de voltar, né? Isso me faz lembrar até daquele leproso dos 10, que foi o único a voltar e recebeu a bênção, né, das mãos de Jesus, porque a maioria de nós, depois de receber a bênção, normalmente a gente esquece. E se a gente não sente necessidade de permanecer na bênção, a gente tem a tendência a não voltar. E aí? É verdade. Não é só uma volta, né? Mas é uma necessidade. Quanto mais nós nos consideramos indignos, que é uma coisa tão forte, né? Que quem já recebeu ou quem ocasionalmente tem vivido isso, tende a ter essa sensação. Se estiver linkado de verdade com Deus, né? Se estiver exercendo uma fé de fato, né? Tem esse sentimento de indignidade, né? Quem sou eu para isso, né? Que é o que Moisés demonstrou, sua incapacidade, sua indignidade, né? E tantos outros que Deus chamou. Então isso é importante, porque Deus pode se fazer presente de maneira bastante intensa quando há esse reconhecimento. O contrário tem um resultado negativo, né? Que é aquele que se enche, foi o que Nabucodonosor fez, né? Se achou demais e de repente estava lá, transformado num animal, e passou 7 anos sofrendo aquele castigo, né? Aquela disciplina. E depois de um tempo ele caiu em si. Então, assim, esse derramamento do Espírito e essa reposição, essa continuidade, né? Ela depende muito desse sentimento de indignidade. Porque, imagine, quem somos nós, né, para estarmos cheios do Espírito? Assim, constantemente. Será que alguém aguentaria? Então, é típico do ser humano essa inconstância, né? E é por isso que ele
está sempre recebendo nova porção do Espírito para a vida, né? A glória, então, deve ser dele, né? Tem um texto que eu achei legal, que ele diz: quem vive essa experiência não deve chamar a atenção para si mesmo e nem orgulhar-se, né, da mão de Deus sobre si, mas sim apontar constantemente para a presença e poder de Deus, a fim que o próprio Deus receba a glória. Que escoadando com o que Jesus diz: vós sois luz do mundo, eu quero que vejam suas obras, mas que glorifiquem a mim. Deus. Então, assim, eu acho que esse é um preâmbulo interessante para a gente fazer para aqueles que vão se beneficiar, ou que querem se beneficiar, com essas constantes experiências de renovação do Espírito sobre si. Isso não vai acontecer se nós pararmos e nos enchermos, nos orgulharmos demais. Então, isso aconteceu com alguns personagens bíblicos e com alguns personagens que a gente conhece, que está aí no meio da gente e caiu. Já não é mais a mesma pessoa, porque o orgulho bateu a sua porta, né? Outra coisa importante para a gente pensar, que alguém pode dizer, como você perguntou também para a Verinha no começo, então é para sempre, a pessoa recebe para sempre? É impossível, né? E a gente vê isso na Bíblia. O texto de João 14, verso 17, mostra que o Espírito Santo ele arma e desarma a sua tenda. Porque o termo usado por Deus, quando pediu para construir o santuário, ele disse que habitaria no meio dele. Aquele habitar, na verdade, a tradução correta do hebraico é tendar. Como nós não temos esse verbo, eu tendo, tu tendas, ele tenda, então, assim, seria tendar, ou seja, Deus armaria sua tenda, não é uma habitação. E é por isso, assim, uma habitação plena para sempre. E é por isso que o texto de João 14, 17 diz assim, ó, o Espírito da verdade, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, eu sempre me intriguei com esse estará em vós. Como assim? Ele habita ou não habita? Ele já está ou não está? Então, eu encontro a razão para essa expressão na questão da compreensão do verbo tendar, né? Se ele existisse, que indica que Deus arma sua tenda, mas de repente não pode armar mais. Quando, por exemplo, Moisés bateu na rocha com tanta ira, ele já não estava mais sob a influência do Espírito Santo. Quando Davi resolveu ficar na ociosidade, quando era ético que os reis fossem à frente da batalha, ele passou aquela experiência que não foi somente um instante, foi uma experiência demorada, né? Que ele resolve ficar com a menina, trai, adultera, manda matar o seu melhor general, mente. Então, o Espírito Santo não estava mais ali. Assim como todas as apostasias, os momentos de apostasias do povo de Israel, né? Exatamente. Eu preferi pegar casos mais individuais, pensando em nós, né? Em toda a turma que está aí na sala, que cada um individualmente pode ser a sua experiência com o Cristo, né? Não vamos nos desanimar porque ele desarmou a tenda. Vamos continuar o processo. Porque se somos dele, e nós conhecemos todos na Bíblia que foram deles, que viveram essa experiência. Não escapou nenhum. Davi vai chegar a ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então, eu costumo dizer ultimamente que Deus conhece o cenário do coração. É por isso que alguns casos pareceram não tão graves e, de repente, como Ananias e Safira, foi morte na hora. E outros, como Davi, Salomão e outros mais, Deus agiu aparentemente de maneira mais misericordiosa, mas é porque Deus conhece os cenários do coração. Aí vem Pedro, né? Aqueles momentos de Pedro, as pessoas estavam lá, ele negou Jesus. Paulo, com tudo que fez, inclusive repreendendo a Pedro publicamente, na frente de todo mundo, humilhou Pedro. Isso não é de bom tom, isso não foi legal.
Então, assim, é o caso para se pensar, né? E Jacó, também com tudo que Jacó fez, ele vai dizer que ele não tinha se convertido ainda, até se encontrar com Cristo no Vale de Jaboque, em Peniel. Então, todos aqueles momentos de hesitação, não estava na presença do Espírito Santo lá. Mas todos esses tiveram seus momentos de renovação espiritual, de nova capacitação. Ok? E mais. Essa nova capacitação, essas novas capacitações, elas nos aperfeiçoam cada vez mais. Você nota Pedrão, depois de toda a experiência que teve, quando ele abriu a boca para falar, foi 5.000 que se batizou. Amém? Amém. Então é isso, né? Aí vem Paulo, né? Paulo no clímax da sua vida, dizendo que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que nível esse homem chegou depois das novas e renovadas capacitações. Eu me arrepio aqui quando eu penso, né? Porque eu quero isso para mim. Quando eu casei com Rosinha, eu era muito pior. Mas Deus tem me transformado, né? Porque a Bíblia também afirma isso em Provérbios, dizendo que o caminho do justo Como a luz é da como a aurora. luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Olha a combinação aí, né? Com essas capacitações novas que nós recebemos. Aí você vê aqui Jacó, em que nível ele chegou, lá no finalzinho, né? Vê Abraão cometeu erros graves, cara. Abraão entregou a mulher dele para o faraó lá, para o rei lá. E o rei ficou com ela um bom tempo. Depois de algum tempo é que ele devolveu, quando Deus mandou um sonho para ele. E depois a gente vê quem foi Abraão, né? O pai da fé, depois de muitas capacitações. Moisés, o ápice, quando ele chega ali para entrar em Canaã. Davi também, o ponto em que Davi chegou, a gente percebe, né? Essas renovações. Tá? Davi, eu lembro de quando Davi conheceu Abigail, ele mandou dizer que precisava comer alguma coisa para Labão, para Nabal, o marido dela, e Nabal disse, eu conheço lá você, vou me preocupar em estar dando comida para vocês, se virem aí. E aí, Davi tomou a iniciativa na hora de matar todo mundo. Matar ele e toda a casa, destruir tudo. E aí, a notícia, não sei como, chegou em Abigail, e Abigail se coloca na frente de Davi, né? Imagina, Davi chegando naquela hora fazendo isso tudo. Não estaria na presença do Espírito Santo, né? Tanto é que, na hora de construir o santuário, Deus disse para ele, suas mãos estão sujas de sangue. Você é um homem sanguinário. E aí, por isso ele não pôde construir o santuário. Então, são detalhes importantes, né? Todas essas pessoas receberam as novas capacitações. Agora, como é que a gente percebe, Semei? Como é que a gente percebe essas coisas acontecendo, né? Essas renovações constantes? Eu achei legal também isso do livro Em Chamas para Deus. Mas aqui, certas vezes, nós sentimos uma sensação reverente e profunda da majestade e da santidade de Deus, resultando em um silêncio santo, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Algumas igrejas têm esse texto, né? Lá. Uhum. Então, assim, hoje em dia nós temos tido muita dificuldade com isso, né? Eu lembro do texto de Isaías, Deus dizendo para ele, quem vos chamou a vir aos meus átrios? Eu estou cansado de ouvir as suas canções. Eu não aguento mais ouvir isso. Estou o seu cansado de culto, a sua sofrer. adoração. Isso, o seu culto, a sua adoração me fazem sofrer, Samir. Isso mesmo. Quer dizer, como é que pode a gente estar reunido numa adoração, louvando a Deus, e ele sofrendo? Ó? Porque nós não estamos sentindo. Então, sabe, é uma coisa que eu admiro nos católicos. E eu acho que, se eu não me engano, está lá naquele livrinho de Vânima, né? O que eu gosto nus. Quando ele fala nos católicos, ele fala daquele silêncio, aquela sacracidade que eles têm, né? A gente é aquela zoada, aquele barulho, e todo mundo conversando, entendeu? Parece que a gente não tem noção da
da presença de Deus ali, que é uma coisa, né, é tão forte que ali no Sinai o povo disse assim, vai lá tu sozinho, mas acho que a gente não aguenta a presença de Deus. Isso é uma coisa muito impactante, né? Que é lindo demais entrar na presença de Deus e se ligar mais na hora dos hinos. Eu vejo assim, que agora tem aquele grupo cantando, em muitas igrejas, nossa, é triste ver ali o povo cantando na frente e o silêncio da igreja, você não ouve aquele louvor congregacional, pesado, né? Uhum. Eu gosto muito quando o Robson, o meu irmão, nosso irmão Robson, quando ele está liderando a congregação na música, porque ou canta ou ele fala palavras duras ali para todo mundo. Ou a turma acorda para cantar com ele, ou vai ouvir lapada. Convoca a igreja com força. Isso. Aí a turma no instante acorda para Jesus e começa a cantar, né? Outra coisa de percepção é o poder e aptidão do Espírito Santo é sempre renovador e nos proporciona nova força, nova capacitação, novo senso de autoridade especial e nova fé que se refrigera cada vez mais. Então, tudo isso é renovado na presença do Espírito Santo e nessas novas capacitações. Outro toque que do livro diz, né? A mão de Deus sobre nós, em novo poder, nos dá uma profunda alegria interior e uma paz que não pode ser descrita em palavras. Eu gosto muito disso, sabe? Porque, de vez em quando, que eu estou na igreja, por um sermão ou por um cântico, uma vez eu estava sentado no púlpito, Verinha, pronto para pregar. Aí quem aparece para cantar? Luiz Cláudio. E vai cantar aquela música da igreja. Eu quero uma igreja. Quero uma igreja. Ok? Cara, quando ele começou a cantar aquela música, e foi a primeira vez que eu ouvi também, cara, eu entrei num choro que ele terminou de cantar e eu soluçando sozinho lá. Um choro meu, sem barulho. E eu tive que esperar um tempo. Como é que pode, né? Eu nem comecei a pregar, já estava naquela condição. Por causa do que o Espírito Santo fez em mim, com as palavras e aquele jeitão de Luiz Cláudio cantar, que ninguém canta como ele. Quebrou comigo, cara. Aí, tive o privilégio de dar um abraço nele sábado agora aqui na Central de Limeira. Ele cantou exatamente essa música para terminar o programa. Isso. E eu lá na Capal de Novo Remanso, com o Negão Davi. Quem estava comigo lá era Luiz Cláudio de novo. Eu pedi para ele cantar essa música no apelo lá. Foi maravilhoso, sabe? Quando eu vi esse lá, eu imaginei que eles iam se encontrar e que ia ser uma festa. Amém. Outra coisa que ele diz que me toca muito, né? Ele diz, essa renovação do Espírito pode trazer, escuta só, lágrimas de humildade e júbilo quando reconhecemos a nossa indignidade. Eu tenho uma coisa comigo, quando eu estou lá no auditório assistindo, né? Ou um sermão em algum momento, ou uma música cantada ou congregacional, né? Depende muito do estado de espírito da gente, que me vem esse sentimento de indignidade e de angústia por ver tudo como está acontecendo em meu redor, mais ou menos o que Verinha sentiu agora, quando eu estava orando, pedindo por essa pessoa, que a gente sabe muito bem quem é, e outras mais, meu Deus do céu. Nem é só essa pessoa, né, velho? Tem um monte de gente vivendo essa experiência dessa pessoa. Sabe? A dor emocional hoje é um dos graves problemas da humanidade. É pandemia, mas as pessoas não... Aí mistura em meu coração esse sentimento de indignidade e com as coisas que estão acontecendo, mas eu não posso me queixar de Deus. Ele é superior, ele é Deus. Aí aquilo tudo me quebra todinho no meio, entendeu? Aí ele diz aqui, pode também encher nossos lábios de louvor e nossos corações de cânticos. Só que é diferente daquela expressão, né, desse povo, honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso não acontece quando eu estou nessa capacitação ou recapacitação do Espírito Santo, né? Outra coisa legal, acho que estou terminando aqui dizendo assim, essas novas capacitações podem causar emoções,
inclusive, que é para a gente adventista não ficar muito cabreiro, né? Porque a gente é muito cabreiro com isso. E a gente se guarda demais. A igreja adventista, ela é muito, muito racional, entendeu? Já peca, se alguns irmãos nossos pentecostais talvez errem pelo excesso da coisa, nós já erramos pelo excesso da racionalidade. Nós somos as duas coisas. Deus nos deu a emoção e nos deu a razão. Então a gente tem que se jogar mesmo. Deixar que o Espírito Santo nos use. Chorar quando é para chorar. Refletir quando for para refletir. E misturar esses dois dons que Deus nos deu. A cognição e a emoção. Aí diz aqui, profundas e silenciosas. Aí, os dois extremos acontecendo aqui, nesse aspecto. Profundas e silenciosas, que hesitamos em nos mover ou falar, aquela coisa do recôndito do coração, a gente começa a chorar por dentro, a se emocionar, né? E também pode ser extrínsecas, né? Para fora, quando nós irrompemos em cânticos e exclamamos em alta voz. Não é muito natural em nossa igreja, né? Quando alguém fala alto, né? Tá tocado, porque tem um camarada que é introvertido, tem outro que é extrovertido. Então, nesse extrovertido, esse toque do Espírito, ele emerge de maneira diferente. Aí o camarada grita, né? Oh, glória a Deus, amém, aleluia, o Senhor é Deus. E aí, o neguinho que não está acostumado na igreja olha para trás, assim, porque diz, que louco é esse, entendeu? Porque não é hábito daquela igreja ou dessas pessoas que se surpreendem, né? A gente tem um amigo nosso, né, Samir? Iverinha, que é o Gilson, pastor Gilson. Lembra dele, o pastor Gilson? Lá Sim. de Recife, Mostardinha. Né? Tá aposentado hoje, né? Ele aquela voz grossa dele alta, ele não estava nem aí, né? Era glória a Deus e aquelas coisas que ele falava. Então é isso, eu espero que nessa noite, nesse lugar, nesse chão úmido, nessas águas que se agitam nessa sala, sob a direção do pastor Semei, nós possamos compreender que somos frágeis, débeis, mas Deus está disposto, sempre que nós dermos o mínimo sinal de recepção, de afinidade com Ele, de recuperação, de autossuperação, de autotranscendência, que Ele venha com tudo, nos capacite de novo, nos dê força de novo e nos dê essa unção do Espírito Santo, que pode se reproduzir muitas vezes em nossas vidas e que alcançará a sua plenitude quando ouvirmos Jesus dizer aquelas últimas palavras do grande conflito, né? Entrai pelas portas, o vosso sofrimento acabou. Amém, glória a Deus. Deus nos abençoe.